cuida! Meu nome é Roberto Duarte, mais conhecido como Beto Vegano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo está diferente, eu estou aqui no canto superior esquerdo da tela de vocês, porque o intuito hoje é mostrar como montar um plano dietético, um exemplo de cardápio, sendo vegano, né? Baseado em vegetais, que não possuam animais e derivados na constituição desse plano. A ideia desse vídeo, né, veio porque eu vejo muitos colegas profissionais e muitas pessoas que desejam ser veganas, que dizem ser muito difícil, que você precisa de alimentos específicos, que você precisa de alimentos mais caros, difíceis de achar, que não são da realidade de todas as pessoas. E eu posso dizer na prática que não é assim que funciona. Eu atuo como nutricionista clínico, atendendo exclusivamente vegetarianos e veganos, já fazem 2 anos e meio. E na prática com meus pacientes eu posso ver e dizer para vocês que é bem mais simples do que parece, e é justamente o que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui com um aplicativo que a gente consegue logar, registrar os alimentos, contabilizar os macronutrientes, micronutrientes e calorias, e a gente vai montar um cardápio, um exemplo de cardápio aqui juntos, para vocês verem como é possível bater todos os nutrientes de uma forma bem mais simples do que parece. Então, que aplicativo é esse? O nome dele é Cronometer, não sei como é que você deseja chamar, tem essas duas pronúncias do inglês, mas seria cronômetro, né? Você entra cronometer.com, ele também é um aplicativo de celular, ele é gratuito, e existem vários tipos, né, de aplicativos que você pode registrar o seu diário alimentar, mas esse é mais interessante porque ele, além de dar a quantidade, ele dá o percentual de adequação por nutriente, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, realmente você consegue dizer quantos porcento, né, você está adequando de cálcio, de magnésio e assim por diante. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como ele funciona. Então, esse Add Foods aqui, você vai adicionar, né, vai logar, registrar os alimentos, e ele vai somando, contabilizando as calorias. A gente tem aqui energia, proteína, os carboidratos e as gorduras, que seriam os macronutrientes. E aqui abaixo ele tem todas as vitaminas, minerais e frações do carboidrato e frações do lipídio e das proteínas. Então, por exemplo, aqui ele vai trazer para a gente a energia total e ele divide também a quantidade de álcool, de cafeína e de água. Aqui nos carboidratos ele traz para a gente a quantidade total de carboidratos e ele vai desmembrando, né, a quantidade de fibras, de amido, né, que é o starch, e também a quantidade de açúcares. Aqui no lipídio ele traz para a gente o lipídio total, monoinsaturado, gorduras poliinsaturadas, a ômega 3, ômega 6, gorduras saturadas, gorduras trans e também colesterol. Aqui na proteína ele traz todos os aminoácidos, certo? Que nós precisamos adquirir de fontes dietéticas, que seriam os aminoácidos essenciais, certo? Então ele traz toda a quantidade dele aqui em grama e também o percentual, que à medida que a gente for logando, essa barrinha vai ficar aumentando, certo? Até chegar em 100% ou passar de 100%. Aqui ao lado nós temos as vitaminas, então B1, B2, B3 e assim por diante. E aqui nos minerais nós também temos todos eles: cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, fósforo, potássio, selênio, sódio e zinco, certo? Então eu não pensei num plano específico, eu já tenho algumas refeições em mente, mas eu vou colocando aqui, logando os alimentos e a gente vai ver no que dá. Eu estou me baseando em um homem, mas também poderia ser uma mulher, mas com 70 quilos, que seria normalmente o que a grande maioria das referências e dos guidelines utilizam, né? 70 quilos como sendo um ser humano padrão. Então vamos lá. A primeira refeição eu pensei em um mingau de aveia, que tem até aqui no canal. Então vou adicionar aqui. Um detalhe. Como eu já trabalho com isso há um certo tempo, eu já sei as medidas caseiras decoradas, algumas delas. Por exemplo, eu sei em quantos gramas eu tenho uma colher de arroz, por exemplo. Mas, como esse é um site americano e as referências são dos Estados Unidos, a grande maioria, isso pode diferenciar um pouco. Então, às vezes eu vou colocar tanto a medida caseira que já está aqui no aplicativo, e às vezes eu vou colocar da minha cabeça, mas eu vou explicando, vocês vão entender como funciona. Então vamos aqui colocar um mingau de aveia. Então seria aqui oats, e eu vou colocar 90 gramas, que seriam 6 colheres de sopa, porque 2 colheres de sopa possuem 30 gramas. Então, fora a aveia, vamos colocar também uma banana média, cerca de 80 gramas. Vamos colocar também um leite vegetal. Eu vou colocar de soja, soy milk.
que seria não adoçado e fortificado, que a grande maioria dos leites, né, que são comercializados são dessa forma. Vou colocar aqui 250 ml. Também vou colocar a cocoa powder, que seria tipo cacau em pó, que eles chamam de cocoa. Vamos colocar 10 gramas, seria equivalente a uma colher de sopa. Vamos colocar uma semente, eu pensei na chia, seriam 15 gramas, também uma colher de sopa. E para finalizar o nosso mingau, uma pasta de amendoim, que é a famosa peanut butter. Então vamos colocar aqui uma colher de sopa. Então essa aqui seria a nossa primeira refeição, ela já está toda logada. Um total de 682 calorias. Nós temos aqui o balanço dela, ó, de proteína, a carboidrato e gordura. Esse net aqui do net carbs, né? Tem essa palavrinha aqui antes, é referente aos carboidratos que vão contar calorias, porque as fibras elas não vão contar. Então ele coloca aqui somente os carboidratos que vão contar como realmente calorias, certo? Então olha o que ele já trouxe para a gente. Energia total de 682 calorias, certo? Ele trouxe aqui também um pouquinho de cafeína, que deve ser do cacau ou de outro composto. Deixa eu até colocar, ó, algo também muito interessante que eu esqueci, quando você coloca o cursor do mouse em cima, né, do nutriente em questão, ele direciona quais alimentos estão sendo fonte e compondo no seu diário esse nutriente. Então, a cafeína está vindo do cacau. Então, temos a quantidade de água, aqui a quantidade de carboidratos, ó, que foram 99 gramas, já estou com 76% da quantidade de carboidratos, né, da adequação, e fibra, nós temos aqui 23,8 gramas, que já é muito interessante. Ele está trazendo para a gente como 62%, porém, muitas referências trazem que a fibra poderia ser de 21 a 25 gramas por dia, outras já trazem de 25 a 29 gramas, mas a moral da história é que com apenas uma refeição, nós já adequamos grande parte das referências de fibra, certo? De uma maneira muito simples. Eu acredito que no final do dia nós tenhamos aqui uns 40, 50, talvez 60 gramas de fibra, o que é sensacional. Quanto mais fibra, melhor. E ele também traz para a gente aqui o amido, os açúcares, a quantidade aqui de gordura. É interessante salientar o ômega 3 com 190% de adequação, que está apenas utilizando o leite, que tem um pouquinho, nós temos também um pouquinho na aveia, até mesmo na banana a gente tem um pouco de ômega 3, para vocês verem, perderem esse mito. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que o ômega 3 ele está presente em vários locais, em vários alimentos vegetais, não só no peixe, como as pessoas tendem a imaginar. Então, apenas com essa colherada de chia, a gente já pegou 190% da adequação de ômega 3, o que é fantástico. Ômega 6 nós temos 40%, gordura saturada, gordura trans, ele saturado, né, que vem um pouquinho também desses alimentos. E a gordura trans não tem. E também é interessante, nós não temos referencial para gordura saturada, nem gordura trans, nem colesterol. O colesterol aqui está 0. Vamos agora para a proteína, que é sempre uma preocupação de muitas pessoas. 28,9 gramas de proteína. Então, em uma refeição, nós já temos 36% da proteína total adequada. E como podem ver, todos os aminoácidos estão aqui. E a maioria, por exemplo, a cisteína aqui, ela já está com 86%. Nós temos a feminalina e o triptofano, que também já passaram de 100%, ó, 111%, 103%. Então, para vocês verem, só o nosso mingauzinho aqui de aveia já garantiu quase todos. Ela possui, né, todos os aminoácidos essenciais, mas já garantiu quase todos na sua totalidade. Então acredito que com mais algumas refeições a gente já fecha essa proteína aqui com certeza. Vamos aqui nas vitaminas, ó, B1, B2, B3, B5, B6, todas elas possuem alguma quantidade, né? A gente já passou da adequação da vitamina B12, porque o leite vegetal de soja que eu coloquei, ele é fortificado. Eu coloquei para que ele seja, né, fortificado mesmo, porque a grande maioria dos leites comercializados já são fortificados. Mas é importante lembrar que você vegetariano ou você vegano, mesmo atingindo 100% aqui da adequação, é importante que você suplemente. Não esqueça disso. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre a suplementação de B12, mas nós precisamos, principalmente vegetarianos e veganos, de uma quantidade bem maior. Então, mesmo que você adeque, é interessantíssimo a suplementação. E outra coisa, né, outra vitamina que a gente pode olhar, também seria a vitamina D, que ela também só está vindo do leite de soja que é fortificado.
Lembrando que a vitamina D ela vai ser praticamente inexistente no reino vegetal, porém isso por si só não é uma coisa ruim, tendo em vista que a absorção da vitamina D é muito mais relevante quando ela é absorvida pelo sol, né? Com a absorção pela superfície da nossa pele, do que pela alimentação em si. Então, eu já acompanhei vários pacientes no consultório que tinham uma alta ingestão de vitamina D, porém lá no sangue a vitamina D não está adequada. E é uma das maiores deficiências mundiais, é justamente a da vitamina D, porque não há mais tanta exposição solar. As pessoas não fazem mais atividades ao ar livre, né? A roupa, porque é pela superfície de contato. Então, nós temos sempre muita roupa, né? Ocupando grande parte do nosso corpo. E também o dia todo em escritórios, etc. Então, é uma deficiência da vitamina D muito comum. Porém, mesmo um vegano que não ingere vitamina D, como é o meu caso, eu vou ingerir basicamente nesse leitinho aqui, mas no restante não. Porém, a minha vitamina D lá no sangue está acima de 40, a última deu 41, o que é fantástico. Passou uma moto agora. Então, caso você tenha, né, pratique atividade ao ar livre, encontre o nosso querido sol algumas vezes por semana, é bem capaz da sua vitamina D ficar lá em cima. Então, todo paciente deve ser analisado de forma individual, porém, o simples fato, talvez no final do dia a gente não adeque a vitamina D, porém isso não vai ser ruim, certo? E vamos aqui para os minerais. Então, cálcio já pegou 47%, nós já temos alguns minerais acima de 100%, que foi o cobre, o ferro, o manganês e o fósforo, então acima de 100%. O magnésio já está com 81%, selênio 78%, eu nem coloquei castanha do Pará, né? Que todo mundo fala para pegar o selênio, você precisa de castanha do Pará. Como vocês viram, não é assim. O sódio está bem baixinho, porque não coloquei nenhum sal de cozinha. E o zinco nós temos 53% de adequação. Então, apenas com o nosso mingau de aveia, a gente já pegou bastante coisa, se não quase tudo. Então, vamos continuar aqui para a segunda refeição. A segunda refeição eu tinha pensado em arroz branco. Arroz normal, seriam 150 gramas. E dariam aí umas 6, 8 colheres de sopa. Também teria o chickpeas, né? Seria o grão de bico. Pronto, ele cozido aqui. Eu coloquei 90 gramas, que seriam umas 5 colheres de sopa. Vou colocar também uma batata doce, que seriam 120 gramas, equivalem a 4 fatias, dependendo do tamanho, mas de 3 a 4 fatias de batata doce. Também vou colocar uma salada verde, né? Salada crua, variada. Vou colocar aqui um copo, que ele colocou um copo, que seria, acredito que um punhado de salada, certo? E também vou colocar uma semente, eu pensei no gergelim, que em inglês é o sesame seeds. Então vamos colocar aqui 15 gramas, que seria uma colher de sopa do gergelim. Eu também pensei em colocar umas fatiazinhas de abacate. Então vamos colocar aqui o avocado. E aqui na gramatura, acho que ele vai ter fatia. Tá aqui, slice. Então vamos colocar aqui 4 fatias do avocado. Então já está logado o nosso almoço. Agora o total está 1.300 calorias. Eu estimo, meu objetivo era pegar em média 2.040 que eu coloquei aqui. Mas vamos ver se a gente atinge ou passa um pouquinho, acredito não ter problemas. Então após o nosso almoço, como puderam ver, já muita coisa já está no verdinho, que é acima dos 100%. E a grande maioria quase batendo a sua totalidade. Ômega 3 já está a 200%, ó. Ômega 6 está quase batendo também. E aqui na proteína, para você ver, quase todos os aminoácidos já foram batidos. A única exceção está sendo a lisina, mas acredito que nas próximas refeições a gente também adeque ela. Então, o zinco aqui está quase adequado, quase 100%, para vocês verem que é algo bem mais simples do que parece, não precisa de invenção, não precisa ser um alquimista para adequar 100% dos nutrientes em uma alimentação baseada em vegetais. Vamos agora para um lanche. Eu pensei simplesmente em uma maçã. Vou colocar aqui uma maçã média, que seriam 150 gramas. E eu também pensei num punhado de castanha de caju. Então um lanche bem tranquilo. Seriam 30 gramas de castanha de caju. Então vamos ver o que aconteceu. Como foi uma refeição um pouco calórica, acredito que não mudou muita coisa. Aumentou aqui um pouquinho da proteína.
A lisina já está com 89%. E agora vamos para o nosso jantar. E nós já temos 1.548 calorias. Então vamos para o jantar. O jantar eu pensei em um macarrão com soja, proteína texturizada da soja, que também é algo muito barato, que todo mundo pode ter acesso, com extrato de tomate e brócolis. Foi essa a minha ideia para o jantar. Então vamos colocar aqui o macarrão, que tem a opção aqui do integral, vou colocar do integral. Eu vou colocar 2 porções de macarrão, que seriam equivalentes a 440 gramas, certo? Uma porção dele tem 80 gramas cru e ele fica 240, então aí seria 480, né? Mas vamos colocar aqui 400 gramas, tá? Quase 2 porções de macarrão já cozido. Aí vamos colocar também extrato de tomate, esse tomato sauce aqui. Eu vou colocar 80 gramas, equivalente a 4 colheres de sopa de molho de tomate. Vou colocar aqui a soja. Ela tem em português, tá? Aqui da Camil, paga nós, Camil. Vou colocar uma medida dela crua, que seriam 50 gramas. Mas ela cresce, né? A proteína texturizada da soja, acho que ela vai para 120 a 140 gramas já hidratada. Mas vamos colocar aqui uma porção dela. Hoje já estamos com 2.295 calorias. E vou colocar aqui só um brócolis para a gente finalizar nosso dia de alimentação. Vou colocar aqui 100 gramas, que seriam uns 3 a 4 raminhos daquele de brócolis. Então vamos lá. Ao todo nós ficamos com 2.330 calorias, o que está sensacional para um homem ativo de 70 quilos, certo? Normalmente a gente colocaria entre 2.000 e 2.500 calorias, por exemplo. E vamos ver aqui o total de cada item, né? Então, ao todo foram 2.329 calorias. Carboidratos nós temos 673, nossa, 360, não sei mais falar, 367,3 gramas. Fibra, 75 gramas, o que é fantástico, fantástico. Eu já mostrei alguns estudos mostrando os nossos antepassados, né? Quando fizeram a análise das fezes, verificaram que eles estavam ingerindo cerca de 103 gramas de fibra por dia. Então a deficiência de fibra acomete mais de 80% da população americana, por exemplo. É uma deficiência muito comum que poucas pessoas falam e é algo muito raro de acontecer aqui na alimentação baseada em vegetais. Então 75 gramas de fibra está sensacional. Temos a quantidade de amido, a quantidade de açúcares e vamos aqui para a gordura. Ele colocou como 99%, acredito que a ingestão seria de 65 gramas, mas chegou muito próximo, acredito que esteja bem tranquilo, até porque nós tivemos a adequação total de ômega 3, ômega 6, certo? Aqui na proteína, fantástico, 104,2 gramas de proteína, então passou um pouquinho da adequação, 130%, mas o que é fantástico. E se eu quisesse, a gente poderia colocar mais soja, mais leguminosas, mais sementes, mais oleaginosas, né, castanhas, e fazer essa proteína ficar muito mais alta. Poderia utilizar uma proteína em pó também para aumentar essa proteína, mas de fato, 104 gramas de proteína, que está sensacional, e todos os aminoácidos essenciais adequados, bem acima da sua faixa de adequação. 203% aqui a valine, a cisteína 214% e assim por diante. Então, proteína não vai faltar em uma alimentação baseada em vegetais, desde que você esteja se alimentando de forma inteligente, de forma suficiente, de alimentos naturais. Vocês viram que esse plano ficou bem natural, né? Não coloquei basicamente nada de industrializado, só mesmo comida de verdade. Vamos aqui para as vitaminas. Então, a B1, B2, B3, B5, B6, B12, todas adequadas. Folato, que seria o ácido fólico, também adequado. Vitamina A, 960% da adequação, então fantástico. Vitamina C também. A vitamina D, que eu mencionei lá no início do vídeo, a gente ficou apenas com 20% porque ela veio exclusivamente do leite de soja. Então, como eu disse, vegetais praticamente isentos de vitamina D, mas isso não é um problema por si só, desde que haja exposição solar, certo? Vitamina E, não conseguimos bater tudo. Ficou 62%. Então, vamos ver que alimentos a gente possui a vitamina E. Ele colocou o brócolis como sendo o que possui a maior densidade, né, de vitamina E. Então, talvez aumentar essa porção de brócolis, acredito que se a gente aumentasse um pouquinho do brócolis, a gente já bateria esse 100% de vitamina E. Também tem na maçã, no grão de bico, na aveia. Então, praticamente, na batata doce, muitos alimentos
possuem essa vitamina E. Então não é porque ela não está presente no reino vegetal, foi só uma questão de quantidade. A gente mexe aqui um pouquinho e já bate esse 100% da vitamina E sem problemas. Vitamina K também, 331% de adequação. Então ótimo. Vamos agora para os minerais. Cálcio não bateu, ó, mas ficou bem próximo, ficou 74%. Nós temos aqui a lista de alimentos, né, que o cálcio está presente. Talvez aumentando um pouquinho desse leite, talvez 50 ml a mais desse leite, que eu coloquei 250 ml. Se fossem 300 ml, já ficaria bem próximo de 90%. Aumentando também a quantidade de brócolis aqui, aumentaria facilmente a quantidade de aveia. Então também não é um estresse muito grande. A gente quase bateu o cálcio. Não é porque ele não estava presente nos vegetais, mas sim porque os alimentos que eu selecionei não conseguiram, né, atingir esse 100%. Mas é completamente possível adequar cálcio sem problema algum. E o restante, todos acima de 100%, cobre, ferro, magnésio, manganês, fósforo, potássio, selênio e zinco. Todos bem acima da faixa de adequação. Então, o único que a gente não conseguiu adequar, passou uma mosca aqui, foi o cálcio, mas ficou bem próximo. E o sódio ficou aqui 45%. Só está constando o sódio natural dos alimentos, né, a quantidade de sódio. Mas provavelmente você colocando uma pitada ali de sal de cozinha nesse almoço, nesse jantar, você iria adequar 100% do sódio e isso não seria nenhum problema. E é isso. Quis mostrar justamente para vocês que montar um plano baseado em vegetais, uma dieta vegana, pode ser bem mais simples do que parece. Nenhum alimento de outro mundo, alimentos que acho que grande parte da população podem ter em casa. Não apelei para proteína em pó, realmente só comida de verdade. E nós adequamos quase, tirando o cálcio, né? Acho que foi o cálcio. Cálcio é a vitamina E que ficou faltando um pouquinho. Mas é só uma questão de seleção de alguns alimentos que sejam mais ricos nesses dois nutrientes. O restante a gente bateu bem tranquilo, 2.330 calorias. E é isso o vídeo de hoje, para mostrar para vocês que pode ser acessível, pode ser muito nutritivo e pode ser muito fácil montar um plano alimentar vegano, né? Um plano alimentar baseado em vegetais. Esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que todos tenham gostado, que vocês viram que é bem fácil fazer um plano vegano, que pode ser bem mais simples do que parece. Então, se você gostou do vídeo, clica aí no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei. Compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por estar comigo por esses minutinhos e até o próximo vídeo. Valeu!